esta atividade da quarta-feira à noite, fazendo uma abertura, pedindo permissão do mentor da casa e vibração de sua equipe, para que eles façam a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é necessária que ele volte às nossas casas, e assim, em nome de Deus e do Cristo da caridade, vamos iniciar a atividade da quarta-feira à noite. Nosso irmão de la Torre vai fazer a explanação, nossa irmã Mila vai fazer a leitura do Evangelho e aí a lição para os lados. Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos ver aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, do capítulo 17. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita, sem reclamar. O homem compenetrado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Devolve ao mal o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro, antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de todas as ações generosas. Ele é bom, humano, benevolente para com todo mundo, sem distinção de raça nem de crença, pois considera todos os seres como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria, mais uma vez, estar de volta nessa casa, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, que é a nossa saúde, que é o nosso remédio, que é a nossa vida, é o nosso caminhar. Vou fazer uma oração de início, para que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga, conosco mesmo, nosso coração, com a nossa alma, com o nosso ser interior. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de estudarmos a Tua doutrina de luz, com esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos usufruir desse momento em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho. Que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam, em especial essa casa e todos aqui que estão presentes.
que em teu sobretudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciado os nossos estudos de hoje à noite. Que assim seja. Nosso estudo hoje é o capítulo 10 do nosso Evangelho. Item 11. Todos já conhecem, todos já ouviram, acredito que todos já saibam de cor e salteado. Mas eu trouxe algumas questões sobre o texto. O capítulo 11, aliás, o item 11 do capítulo 10 é: não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não conhece, né? Por que eles atiravam pedra naquela época? Diziam eles que era a lei de Moisés, não é verdade? E os escribas fariseus pegaram uma adúltera e levaram para Jesus, no meio da praça, com muita gente. E disseram a ele: Jesus, Cristo, olha aqui, trouxemos uma adúltera e na lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. Que dizes tu? Jesus, na sua sabedoria, agachou-se e começou a escrever na areia. E as tentações começaram, as provocações começaram de novo. E Jesus já sabia que isso podia acontecer. E ele disse: aquele entre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Após isso, baixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Aos poucos, os mais velhos começaram a se retirar. E um a um foram embora. Ficou só Jesus e a senhora que ia ser apedrejada. E Jesus perguntou a ela: onde estão aqueles que te julgaram? Não te condenaram? E ela disse: não, não, Senhor, não me condenaram. Eu também não vou te condenar. Ides e não pecai no futuro. Olha bem a profundidade do não julgais. Aí eu perguntei assim para mim mesmo: como saber se nós perdoamos verdadeiramente? Como a gente sabe? Aí vem aquele trecho do Evangelho: perdoai o teu irmão 7 vezes, não, 70 vezes 7 vezes. Tem que haver tolerância, paciência, um pouco de sabedoria, porque nós somos humanos, estamos aqui em aprendizado. E não temos esse entendimento ainda do porquê perdoar 70 vezes 7. E vamos continuar. E diz de novo: não julgueis para não ser julgado. Isso também é uma justificativa para escolhas de vida. Sabiam disso? Pode ser usado para escolhas de vida nossa. Porque no capítulo 7 de Mateus, a gente diz aqui, bem aqui no início, o que diz Mateus sobre não julgueis para não ser julgado? Mateus diz: para nós cristãos, não venhamos falsear a profecia de que somos portadores. É imprescindível nos atenhamos à obra do amor e da luz, e nos cabe na concretização dos princípios do nosso Mestre Jesus.
E ele diz mais ainda: Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros, da letra. O que quer dizer da letra? Da letra que está escrito. Já está escrito. E diz mais Mateus: lembramos-nos na oficina de trabalho. Olha bem esse trecho. Lembramos que na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando os nossos inimigos e auxiliando os que nos perseguem, através do silêncio digno de uma oração espontânea, segundo os ensinamentos de Cristo, é realmente que seremos fiéis à luz da sua sabedoria. Está em Mateus 7, vocês podem procurar que está escrito isso. Como é difícil a gente ter esse entendimento, né? Mas vamos estudar, vamos seguir. Como saber se perdoamos verdadeiramente? Quantas vezes vou perdoar meu irmão? 7 vezes. Não. Deveis perdoar 70 vezes 7. Eis um dos ensinamentos de Jesus. Por quê? Estas palavras de misericórdia, como a prece, e outras tantas mais que ele dizia, foi através dessas palavras que ele criou e ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que nós usamos até hoje. A oração do Pai Nosso, que a gente faz aqui na casa, todos os encerramentos dos trabalhos. E eu continuo. É comum seguir todos os ensinamentos de Jesus para o nosso desenvolvimento. É comum ver várias pessoas, olha bem isso aqui, ó. É comum ver várias pessoas utilizarem esse versículo para justificar a sua vida e as suas escolhas na vida. Entretanto, nem todos seguem os demais ensinamentos de Jesus. Interessante, né? Nós poderíamos perguntar agora, nós obedecemos os 10 mandamentos? A gente busca, dentro dos mandamentos, uma formação, como foi feita a leitura do homem de bem? Então, ó, não julgueis para não seres julgados. E continua a minha pesquisa, onde diz também, o não julgueis para ser julgado é o significado de não julgar na religião. A ordem bíblica de não julgar segue por vários caminhos. Pode ser aqui na casa, pode ser no templo espírita, pode ser no templo evangélico, pode ser no templo católico, pode ser no adventista, do protestante. A forma é mesmo, não julgais, para não ser julgados. Todavia, o versículo é uma advertência solene sobre um tipo particular de julgamento. O perigo de julgar os outros é que teremos o nosso próprio padrão voltando para nós e nos assombrar. Afinal, também estamos sujeitos a cometer os mesmos erros que eles cometem. Não é verdade isso? É verdade. Simples assim.
por que que ele pisou na flor da vizinha? Qual é o motivo? E eu passo no outro dia e piso na flor da vizinha. Mas por quê? Porque eu caí num formigueiro, uma cobra tentou me morder, ou alguém me jogou uma pedra, ou alguém me jogou um calço, e eu pisei na flor da vizinha. E aí? Para você vale, para ele não? O que aconteceu com ele no momento que ele pisou na flor da vizinha? Foi de propósito? Pode ter sido, claro. Mas cabe a nós fazer esse julgamento? Não, né? Vamos ficar na nossa, observando, orando e nos vigiando. Desse modo, quando se julga uma pessoa, você está fazendo exatamente ao contrário daquilo que o cristianismo prega. O que diz o cristianismo? Amar o próximo como a si mesmo. Gente, é difícil. Olha, eu sei, eu sou a pedra bruta. É difícil, é muito difícil. Mas conseguimos. Orai e vigiai, vamos nos corrigir, vamos buscar o que é certo. Vamos tentar ser aquele homem de bem. Continuando. Para continuar entendendo o que nós temos que fazer para não julgar. O cristianismo prega nesse versículo por que deveríamos primeiro olhar o nosso interior e confrontar primeiro as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas regras que nós criamos, não é verdade? Quem não cria uma regrinha, né? Somos campeões em criar regra. Vamos continuar, que tem outro motivo para não julgar, para não ser julgado. É assustador pensar que Deus está nos julgando com base na maneira como julgamos os outros. É por isso que Jesus nos alerta sobre o perigo. Se não tomarmos cuidado, acabaremos sendo julgados pelos nossos próprios padrões. Podemos ser julgados pelos nossos próprios padrões. Por isso que nossa postura deve ser baseada na humildade e no reconhecimento. Gente, como é difícil ter esse tal de reconhecimento, não é verdade? Como é difícil. Mas a gente tem que tentar, tem que buscar, tem que saber o porquê, o que houve, né? Para a gente conseguir entender o tal reconhecimento. Assim, quando Jesus disse, não julgueis para que não sejam julgados, ele chama a atenção para nos tornarmos pessoas mansas e mais piedosas. Não para nós, para com os outros. Dessa forma, os ensinamentos de Jesus voltam-se para o nosso temperamento, que ele seja movido somente pela misericórdia, pela benevolência, pela tolerância, pela caridade e pelo amor. Ó, em vermelho. Para e reflita por que julgamos. É uma pergunta. Eu quero que vocês levem para casa e comecem uma reflexão. Por que julgamos? Eu trouxe assim, bem rapidinho, uma anotação. Tem mais. Em primeiro lugar, é preciso lembrar da importância do julgamento social. O ato de julgar em um contexto social, inclusive nas esferas das redes sociais, serve para distinguir-se do outro, ser diferente do outro,
identificando nossas semelhanças e nossas diferenças. Em outras palavras, todo julgamento sobre o outro é relativo a si mesmo. Ou seja, quem julga alguém como um estúpido, por exemplo, só distingue uma relação a si mesmo, a quem que se considera muito inteligente. Que coisa, né? Como é que pode? Eu fico abismado nisso. Porque a gente lê, eu já tinha lido, mas ainda a gente vai estudar, a gente começa a pesquisar e descobre essas coisas que é verdade. Por isso que eu acho que é muito importante o Evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, porque ele nos abre os caminhos para provocar a nossa inteligência, para buscar um entendimento. Porque se nós pararmos para pensar, nós estamos no ano 2023 e estamos estudando Jesus, estudando os discípulos, estudando Moisés com as suas leis físicas dele, e mais os 10 mandamentos, estamos comentando o que é o Espiritismo, o que é o cristianismo, o que é o perispírito, o que é o duplo etérico, não é verdade? Então, tudo tem um porquê, tudo tem que buscar com calma, com serenidade. Ninguém nasce sabendo. Eu acho bom fazer esse estudo junto, porque eu cada vez aprendo mais. Eu trago para cá, a gente discute, fala, mostra. E às vezes eu escrevo aqui, eu não concordo, mas eu escrevo. Aí eu falo, aí parece que eu entendi. Tem horas que eu não entendi, mas isso é estudo. Isso faz parte do nosso dia a dia, do nosso caminhar. Aí tem outra coisa aqui, ó. Comparação. Uma tendência negativa e destrutiva. O que é uma comparação? Vamos ver. Essa tendência de se comparar, a comparar os outros, é muito difundida entre nós. Em todas as nossas vidas vividas, não é só hoje, todas as nossas vidas vividas. Tanto com os familiares, como com os amigos, na faculdade, no ambiente de trabalho e até mesmo com certas pessoas que não conhecemos. Interessante, é verdade mesmo. O cara passa, o que né? A gente faz isso involuntariamente. Nós não somos perfeitos. Estamos aprendendo, estamos buscando conhecimento. E aqui tem um auxílio para a gente poder parar e pensar um pouquinho, né? Vamos lá. Esse comportamento responde a uma dificuldade que muitos de nós temos, a de enfrentar as nossas próprias fraquezas e os nossos anseios. Temos medo. É verdade, eu tenho medo também, de vez em quando eu tenho medo. Naturalizamos o nosso eu. Qualificamos pessoas que estão próximas de nós. Como consequência, muitas vezes, assumimos que essas pessoas são incompetentes, preguiçosas, fracas, até mesmo inferiores a nós. É verdade isso? A gente faz, né? O problema é que o nosso julgamento não considera que a pessoa está passando as suas dificuldades. Logo, em vez de estender a mão para ajudar, lançamos pedra como os fariseus, os hebreus lá, os escribas, faziam com a mulher adúltera. Voltamos ou não voltamos a ser o que era lá? Voltamos, não é verdade? Isso acontece porque, em geral, precisamos acreditar que somos e sabemos fazer sempre o bom e o certo. Nunca erramos.
Isso também prejudica muito, porque nos falta a autoestima. Acreditar em ti, buscar em ti a tua força, fazer tu acreditar que tu consegue, porque se tu parar para pensar, quantas decisões deixamos de usá-las, de fazê-las, por medo de não conseguir. E até hoje estamos frustrados, sem saber, será que nós conseguiríamos ou não? Iríamos à frente ou não? Derrubaríamos as barreiras ou não? Vamos acreditar em nós, vamos ter força. Autoestima fragilizada. Buscamos, por meio disso, preservar nossa autoestima. Mesmo que isso signifique ter que despreciar ou denegrir alguém. Mas não é assim que se faz. Temos que buscar a nossa autoestima, fortalecer o nosso interior, estender a mão, praticar caridade. Acreditar que ele realmente precisa da ajuda. Não precisar nada em troca. Fazer de consciência, com a essência pura do interior da gente. Tá? Qual estratégicas para evitar os julgamentos precipitados? Uma coisa importante que a gente pode fazer bem rápido é a cooperação com outras pessoas. Isso nos traz de volta as nossas questões de identidade. Na verdade, é muito raro trabalhar e conviver com pessoas semelhantes a nós, em todos os pontos. Por quê? Porque cria choque de informações, de opiniões, mas isso não impede do que tu trabalhe, tu receba e que tu dê as informações adequadas. Isso faz parte do sentimento de saber ouvir, de saber analisar, ter a sabedoria de colocar no trabalho, ou em casa, ou na escola, aquilo que para ti está correto, desde que tu não ultrapasse o limite de achar que ele não tem as mesmas condições que tu. Entendeu? Entenda que determinada pessoa trabalha de maneira rápida, enquanto que a outra parece mais lenta, mais parada. Mas isso não significa que uma é melhor que a outra. A não ser que dependa de horário, a não ser que dependa de prazo para entrega do trabalho. É outra coisa, é diferente. Como o importante é saber, no trabalho, a qualidade, o entendimento do que precisa ser realizado. No momento que tu domina o teu trabalho, no momento que tu desenvolve, tu sabe fazer, tu sabe buscar, tu sabe despachar, tu tem uma autoconfiança enorme. Porque tu é rápido, dinâmico, mas ele lento, ele mais rápido, ele menos lento, também consegue fazer o mesmo trabalho. Até porque diz assim, ó, eu botei em vermelho, ó. Diz assim, ó, um alerta. Isso se o teu trabalho está atrelado a essa pessoa, tu como chefe. Se você não é chefe nem líder, não tem por que se envolver com atividade alheia. É verdade isso, né? Quantas vezes a gente ouve, não faz assim, faz assim. Não é verdade? E tu não tem nada a ver com isso. Então a gente tem que ter o quê? Eu digo cifra qual? Não, uma mentalidade de saber qual o teu lugar exato e respeitar o lugar
do outro. Porque todos somos iguais, nós não somos melhores, nem eles melhores que nós. Mas existe esse padrão, existe esse equilíbrio, porque nós vivemos uma comunidade. Aqui, em casa, no trabalho, na escola, buscando, levando, existe. Então a gente tem que ter uma tranquilidade. Eu não vou seguir porque vou passar da hora. Já é 8h30. Mas eu posso contar uma historinha rapidinho? 5 perguntas para vocês levar para casa. Eu levei, eu fiz. Eu achei assim muito interessante. Não ler, saber o que vai escrever, o que vai dizer. Exemplo, a primeira, o que você faria de repente se por uma circunstância qualquer tivesse nas suas mãos a possibilidade de decidir a respeito do destino de uma pessoa que lhe foi muito má e lhe prejudicou? Primeiro. Segundo, alguém que estendeu o manto da calúnia e destruiu o seu bom nome perante os amigos. Segundo. Terceiro, alguém que tenha ferido brutalmente a um membro de sua família. A quarta, será que você lembraria da lição do perdão ensinada por Jesus? Será que acudiriam à sua mente as palavras dos mestres Galileu? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E a quinta e última é, ou ainda a incentivar a respeito de nos reconciliarmos ainda hoje com o nosso adversário. Tá? Vocês levam a casa, pensam e respondem para vocês mesmos. Tá? Isso é muito bom. Existia numa fazenda um fazendeiro. E esse fazendeiro, ele era uma pessoa boa, mas justa. Boa e justa. E ele tinha vários escravos. E por último, ele escolheu um escravo muito obediente, muito bom, muito trabalhador, para ser o administrador da fazenda. E ele se destacou, continuou trabalhando muito bem, por sinal. Quando o senhor, que chamava na época senhor, né, chamou e disse, ó, vamos comprar de escravo no mercado. Chegaram os escravos, não quero comprar. E tu vai comigo, porque tu vai escolher os escravos. Aí foram juntos. Na chegada, ele olhou aquele monte de escravos, né? Tinha um velhinho, no cantinho lá tirado. Aí ele olhou e disse, aquele escravo velho vai te servir bastante. O senhor olhou para ele, mas velho, vai fazer o que vai fazer? Velho, vai te ajudar bastante. E o rapaz que vendia ouviu ele dizer que o velho ia ajudar. Aí ele disse, olha, se tu comprar 20 escravos, eu te dou o velho de presente. E o senhor disse para ele, tu vai escolher os 20 e vai levar o velho. Ele escolheu os 20 escravos e ganhou o velhinho. Levaram para a fazenda, distribuíram os escravos, cada um no seu setor. E o velhinho ficou na casa dele, do administrador, escravo administrador. Ele dava café, ele dava comida, ele dava banho, ele levava para o sol, ele tirava do sol, levava para a sombra. Paparicava o escravo velhinho. E o senhor estava observando ele. Um dia ele não aguentou, perguntou, por que tu trata tão bem esse escravo velho? É teu pai? Não, senhor. É teu irmão? Não, senhor. É teu tio? Não, não tem parentesco nenhum. Mas por que isso?
porque eu virei escravo graças a ele. Há muitos anos ele me vendeu no mercado e eu não era escravo, me vendeu como escravo. E a partir dali eu virei escravo, sofri muito para chegar onde eu estou. Mas então por que está fazendo isso? Porque eu escuto a palavra de Jesus quando ele diz: amai o próximo como a si mesmo. Perdoai para que tu seja perdoado. Boa noite, obrigado. Uma boa semana a todos. Nós vamos para a igreja para os lares, como que você teria pensamento positivo para uma irmã que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. A nossa irmã vai fazer agradecer. Amado Mestre, aqui estamos em Teu nome, mentalizando a espiritualidade maior, aproveitando esses fluidos que chegam até nós. Vamos fazer a caridade da oração. Vamos orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida. Nossos entes queridos, ou aqueles que não conhecemos, nossos irmãos. Que eles possam, neste momento, estar recebendo uma mão amiga, um consolo e encaminhados para um local de refazimento. E aqueles nossos entes queridos que já partiram antes de nós, que eles tenham a certeza de um dia estarmos todos juntos, como for permitido, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da reflexão. Muito obrigada, Jesus, pelo amparo desses mentores que não nos abandonam. E assim nós vamos fazer uma visita aos nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por esses fluidos de harmonia, paz e amor. Se algum ente querido esteja no nosso lar, no leito de dor, doente, que ele receba esses fluidos de saúde, de harmonia e de paz. E cada aposento do nosso lar esteja sendo magnetizado por essa luz dourada de amor e de paz. Muito obrigada, Senhor. Queremos orar por aqueles nossos irmãos que estão nas ruas, que não têm um lar, por aqueles que estão nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nas prisões, e por todos aqueles que não te conhecem, Jesus. Amado Mestre, que eles sejam tocados em seus corações e saibam que não estão sozinhos, que Deus é nosso Pai e não nos abandona. Muito obrigada, Senhor. Voltando aqui para a nossa casa, oramos por nós mesmos, agradecendo pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, pela equipe de Eurípides Barçanufo, que está sempre junto conosco. Muito obrigada, Senhor, pela nossa saúde e por todos aqueles que amamos e que estão ao nosso redor. Muito obrigada. Em especial hoje, como a gente está com o fim de semana do Dia das Mães, queremos pedir a Maria Santíssima que abençoe todas as mulheres. Tenho dizer que diz assim:
A metade da humanidade é mulher. E a outra metade é filha dela. São filhos dela. Então, todos temos alguma ligação, ou como filhos ou como mães. Queremos agradecer a oportunidade de reencarnarmos, porque através de uma mãe, nós reencarnamos e resgatamos nossos débitos. Muito obrigada, Senhor. Abençoe todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Que assim seja.